Agora, viu? Vamos nós? Vamos lá, Lucas, nós. 4 horas da tarde em ponto, 4 horas, estamos ao vivo, ao vivão, ao vivaço, pela Jovem Pan News Fortaleza. Graças a Deus ela chegou a segunda-feira e você deve estar se perguntando onde é que o Thiago Lima está com esse som, esse barulho todo. Meu amigo, eu estou aqui no centro de eventos do Ceará, na Avenida Washington de Soares, porque está acontecendo aqui a Feira da Indústria do Ceará, uma realização do Sistema FIEC, com milhares de estandes maravilhosos e muitas histórias para a gente contar aqui. Portanto, ótima tarde. Você está nos ouvindo pela Jovem Pan News Fortaleza, 92,9, pelo YouTube, no nosso canal Jovem Pan News Fortaleza, também o aplicativo Grupo Cidade Online e, claro, o nosso portal GC+. Eu sou o Thiago Lima, você já me conhece. Todos os dias estamos aqui, junto com um grande elenco que compõe a nossa equipe, a transmissão do YouTube por ela, Mariane, @Nepomuceno. Temos o nosso Jameson Pascoal, o maior operador de áudio do mundo, e claro, para que esse evento seja transmitido aqui pela Jovem Pan News, temos uma equipe técnica maravilhosa, composta também pelo Lucas Emanuel e pelo Caio César. Não é o Caio César do futebol, não, é o nosso Caio César aqui da técnica, para você saber quem está trabalhando aqui, meu amigo. Então sejam todos muito bem-vindos. Até às 5 horas as notícias quentes da tarde. Agora, ó, quem tá querendo saber o que rolou ontem, além do título do Fortaleza campeão nos pênaltis, a gente vai destrinchar os pormenores do Clássico Rei, que deu o tricampeonato, aliás, que deu o tri não, que não conseguiu, não deu o tricampeonato ao Ceará, e o Fortaleza campeão, portanto, do Campeonato Cearense 2026. Vamos falar do futebol, mas tem muitos outros assuntos para a gente tratar aqui hoje, claro, direto da Feira da Indústria. Não vai faltar assunto importante a respeito da nossa indústria. Então, fiquem conosco até às 5 da tarde. Vamos com as notícias quentes. Já agradecendo a todos que estão nos acompanhando, mas já estou na linha com o nosso primeiro convidado. Vou bater um papo agora com o Dr. Paulo Mota, presidente da Fundação do Rim, para conversar conosco sobre o assunto importantíssimo a respeito da Fundação do Rim. Doutor Paulo, muito boa tarde. É um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu caro? Boa tarde. Prazer é todo meu. Já vou aqui agradecendo essa gentileza de vocês em me convidar para participar do programa. Doutor Paulo, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que é a Fundação do Rim, porque é importante o povo saber do que se trata e qual a função social da Fundação do Rim. Explica para a gente. Muito bem. A Fundação do Rim é uma organização social sem fins lucrativos e que tem como missão a prevenção da doença renal crônica, que depois eu quero falar um pouco sobre isso para contextualizar, né? E também como outro pilar de missão, a reinserção social das pessoas que estão em fase avançada da doença e que se submetem à hemodiálise ou estão nas listas de espera de transplante renal. Exatamente. Agora também explica pra gente sobre a doença renal crônica, né? Existem dados que indicam que muita gente tem a doença renal crônica, doutor, e nem sabe, é isso? Bom, exatamente. É uma doença pouco conhecida e que geralmente evolui silenciosamente, portanto é um problema a mais, essa dificuldade em detectar. E para que você tenha ideia, hoje são 700 milhões de pessoas em todo o mundo, que dá mais ou menos 1 em cada 10 pessoas do planeta tem essa doença, né? Que pode eventualmente, se não diagnosticada, se não feita a prevenção, pode evoluir para os estágios avançados. Nesse momento, então, ele vai precisar de substituição da função renal, seja pela diálise ou pelo transplante, né? Além do impacto no indivíduo, na sociedade, ela é uma doença que acarreta um altíssimo custo para os financiadores da saúde, né? Governo e planos privados. São gastos hoje cerca de 7 bilhões para o tratamento dessa doença. E como eu falei no início, ela é silenciosa, ela só vai se manifestar quando o indivíduo já perdeu 70% da função renal, o que faz com que seja um momento em que a gente já não pode fazer muita coisa pela doença, né?
Entendi, doutor. É importante demais esclarecer isso para a população. E vai ter um evento, não é? No próximo dia 12. Explica para a gente como é que vai ser, o que é que vai acontecer lá no evento e onde, né? Exatamente. Esse é chamado Dia Mundial do Rim, que foi até homologado na última Assembleia da Organização Mundial da Saúde como uma prioridade mundial em termos de saúde pública. Tamanho é a importância da doença, né? Esse Dia Mundial do Rim já acontece há muitos anos, né? Pelo menos aí uns 15 anos, e tem por objetivo esclarecer a população sobre a doença renal crônica, como você pode prevenir, como você pode diagnosticar precocemente e orientar qual é a melhor forma de tratamento. Esse nosso evento acontece anualmente no Shopping Del Passeio. Esse ano vai ser no L3, das 10 horas da manhã até as 18 horas da tarde. Nesse dia nós vamos fazer um atendimento multiprofissional. As pessoas atendidas vão ser atendidas por enfermeiras e por médicos, nutricionistas. Vai realizar a dosagem de glicose, vai realizar a dosagem da creatinina, que é o marcador de função renal, né? Vai ser medido o índice de massa corpórea e vai ser orientado ao final dessas entrevistas, vai ser orientado por um médico caso ele tenha algum fator de risco para doença renal crônica. Perfeitamente. Doutor, para encerrar, já agradecendo muito, explica para a gente o que é que causa, por que a gente contrai a doença renal crônica, como tratar e como é que acessa o serviço da Fundação do Rim. Pronto. Ótima pergunta para encerrar. As principais causas no mundo hoje da doença renal crônica são o diabetes e a hipertensão, que assim como a doença renal crônica também são consideradas epidêmicas, né, pelo crescimento exponencial dos últimos anos. Também contribui para ela a obesidade, ela é mais comum também nas pessoas mais idosas e naquelas pessoas com mais de 60 anos de idade. Né? Mas existem outras causas, como por exemplo os cálculos renais, doenças autoimunes que acometem o rim, malformações em crianças. Então uma gama de doenças pode causar a doença renal crônica. Para prevenir essa doença, principalmente se você é diabético, tem pressão alta, controlar a pressão, controlar o diabetes. Atividade física, uma dieta bem balanceada, com pouco sal, muita fibra, né? Evitar o uso de anti-inflamatórios e, anualmente, toda vida que eu vou fazer um check-up, dosar essa substância que eu acabei de falar, que é a creatinina. Muito importante, né? Ela dá o diagnóstico da doença renal crônica. Como é que a gente trata isso? Nas fases iniciais da doença, se você consegue detectar, daí a importância das campanhas de prevenção, nas fases agudas, alterações na dieta, comer menos proteína, comer menos sal, alguns medicamentos para controlar a pressão, medicamentos para controlar o diabetes. Nas fases mais avançadas, quando o indivíduo já perdeu aí 90% da função renal, então vem a hemodiálise ou o transplante, né, que são duas alternativas de transplante. E, digamos assim, como você está vendo aí, ela tem um impacto muito grande. É uma doença que precisa ser divulgada, e aí a importância do entrevista dessa sua, né, é uma ação de utilidade pública, o esclarecimento dessa situação aí tão importante. Perfeito. Doutor Paulo Mota, muito obrigado mais uma vez por sua atenção de sempre. E sim, a Jovem Pan News com as portas abertas para o senhor e a Fundação do Rim. Muito obrigado, meu caro. Até uma próxima. Eu que lhe agradeço. Até a próxima. Valeu, são 4 horas. Cadê o relógio, Jameson Páscoa? 4 horas e 10 minutos. Estamos sempre ao vivo aqui pela nossa Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Meu amigo, eu estou recebendo aqui no estúdio, vão ser muitas entrevistas excelentes que a gente vai fazer aqui ao longo desses 2 dias de hoje e amanhã. Estou recebendo aqui no nosso estúdio já para bater esse papo maravilhoso o Thiago Guimarães, que vai bater esse papo com a gente aqui, porque ele tem aqui a história do Bugabu Studio. Tem uns robôs que são humanoides. O que é humanoide? É aquele robô que é quase igual a gente. Quase igual. Thiago, boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Prazer. Ô, Thiago, prazerzaço estar aqui contigo, cara.
Assim, sendo xará e xará de nome e sobrenome, eu também sou Thiago Lima. Olha aí. Que legal. Tiagão, então explica pra gente aí, primeiro o trabalho do teu estúdio, do Bugabu Estúdio, o que é que vocês realizam lá, depois a gente passa para os robôs. Vamos lá. Total. Então, assim, a Bugabu surgiu, ela tem o objetivo de usar tecnologias de outro mundo para atrair e instruir pessoas. Nós trabalhamos com realidade virtual, aumentada, 3D, jogos, né, e trabalhamos com essa parte de sensoriamento remoto, né, de escanear ambientes em 3D, e estamos aí em contato com essas novas tecnologias, que são robôs, né, humanoides, que fazem esse mapeamento do ambiente em 3D e reproduzem movimentos humanos. Então, assim, é um avanço super bacana que a gente tem testado e trouxe aqui para a Feira da Indústria com o apoio super da FIEC, e está sendo um sucesso, assim. Pois é, eu já estou sabendo que o pessoal, por onde eles passam, a turma quer tirar foto, quer usar e tal. É divertido, é bacana, mas tem a utilidade, né? E aí, obviamente, as pessoas se encantam porque é encantador mesmo. Mas olhando para a utilidade, onde é que hoje, no dia de hoje, os robôs humanoides já são usados, já são uma realidade e já chegamos num ponto que não tem mais retorno, eles vão fazer parte da nossa vida? Olha, então assim, a gente brinca que a máquina mais perfeita que já foi criada somos nós mesmos, Sim, nós claro. seres humanos, né? E conseguir replicar isso para um robô faz com que ele crie um poder de autonomia absurdo, né? Dentro de processos que nós antes, até mesmo nós fazíamos. Imagina assim, a gente vai estar começando a pensar a indústria de uma maneira diferente. Antes a gente estava pensando em automação, né, linha de produção, sensores, e agora a gente consegue manter a nossa própria infraestrutura que nós temos industrial e adicionarmos robôs, porque eles conseguem reproduzir o que já nós fazemos. Então, dentro desses cenários, nós vemos esses equipamentos, né, sendo usados em logística, sendo usados, né, em manufatura, linha de produção de fato. Então, isso é só um avanço ter começado. Estou dizendo assim, esse tipo de robô que a gente está vendo hoje, do jeito que ele está hoje, com os movimentos, assim, não é coisa de um ano. Então, é algo muito novo para a gente estar explorando. E o que a gente mais trouxe aqui, cada realidade tem seu, que a gente chama na indústria de setup, né, sua configuração. Então, esse é um robô que a gente consegue experimentar, testar e adequar às nossas realidades aqui do estado de Ceará. Quando eu falei que ia te entrevistar e o assunto para uma amiga minha aqui, ela já disse assim, eu quero um na minha casa. Mas aí vamos lá. Existe um prazo, uma estimativa de quando no Brasil, eu sei que tem os mercados mais fortes, americano e japonês e tal, europeu, existe uma estimativa de quando a gente vai ter na nossa casa aqui no Brasil? Olha, assim, tem aquela coisa, né? Não tem o que dinheiro não pega. Então, assim, eles estão disponíveis, você não precisa de um CNPJ nem nada, você pode comprar eles. É uma versão mais básica, obviamente, do que a gente está usando para uso pessoa física. Você tem que importar da China e tem algumas empresas que fazem essa importação. Agora, o que a gente tem visto, né? Você está com o hardware pronto, o equipamento ele está bem adaptado, né, e a gente está agora numa corrida para o software, né, o que vai dentro dele. Então, todas essas questões de inteligência artificial e tudo está sendo usadas para treinar o robô, né, dar novas funções. Então, imagina só, para ele ser apto dentro das nossas casas, ele precisa entender nossas casas. Então, assim, o software precisa ser treinado com inteligência artificial. Então, é isso que a gente está procurando fazer. Assim, viver de chute todo mundo vive, né, mas de saber assim, de quando é que isso vai chegar, mas eu digo que seria próximo. Mas, obviamente, não é algo que vai ser tão acessível por enquanto, mas se a gente for pegar no padrão mundo, ele é mais barato que um carro. Quando a gente, assim, na minha cabeça e ficção... Assim, não é um absurdo. Né? Na minha cabeça e ficção, isso aí é mais caro que um carro, né? Mas não, assim, ele é mais barato que um carro a nível mundial em dólar. O que foi que te motivou a realizar essa atividade, a trazer para cá? O que foi? Olha, assim, em momentos de brainstorming, junto com o pessoal da FIEC, a gente pensou em algumas dinâmicas, né? Do que seria aproximar as pessoas, o cidadão, principalmente os adolescentes, né, essa nova geração, à indústria. E um robô, uma peça dessa tecnológica, nada mais é do que um processo de inovação industrial. Então, assim, eu brinco, né? Com pessoas mais velhas a gente lida pela seriedade, com jovens a gente lida com a intimidade. Então, criar esse relacionamento, né, dos adolescentes, das crianças, com esses equipamentos, torna muito melhor essa perspectiva que a gente precisa criar para essas novas gerações, que, pô, é irado tá do lado disso, claro. Queria trabalhar com isso, sabe?
pô, no futuro eu posso ser um engenheiro que vai montar algo assim. Então isso entra muito nessa perspectiva de que Mata já pega duas frentes assim de uma vez só, né? Tanto trazer novas tecnologias, como impactar toda a sociedade e aí dar a perspectiva a esses jovens que estão aqui. Legal demais isso. Estamos conversando com o Thiago Guimarães, do estúdio Bugabu. Explica esse nome, Bugabu. Ah, então... Por quê? Que é Bugabu Studio, ele é bicho-papão em inglês. E aí, bicho-papão, a gente trabalha muito com ambientes virtuais. Então, assim, para eu trazer um robô desse para o mundo real, eu preciso primeiro virtualizar esse ambiente. Então, a gente trabalha com realidade virtual. E Bugabu bicho-papão é um bicho que habita vários mundos. Ele vai e volta. E a ideia da nossa empresa é justamente essa, né? A gente está dentro de diversos mundos, com diversas perspectivas, e trazendo essas novas visões, né, e realidades para dentro do público. Então, por isso que é Bugabu, usando tecnologia de outro mundo para atrair pessoas. Está aqui na Feira da Indústria hoje, no centro de eventos. Um evento desse aqui, né, Thiago, é importante demais porque, além de a proposta é aproximar a indústria das pessoas, como a FIEC já tem divulgado, mas acho que desperta também curiosidade. De repente tem alguém por aí, como você falou, algum jovem que vai, pô, eu quero ser engenheiro, eu quero empreender, ser empresário, alguém que se interessa em investir, bancar alguém que tem uma boa ideia. Quer dizer, tudo isso acontece aqui, né? Ah, sim, a gente sempre brinca que a arte estressa a tech, né? Querendo ou não, a maneira que a gente se expressa e se expõe, ela está, querendo ou não, estressando e potencializando essas tecnologias. E assim, eu acredito que muito dos jovens que possam estar nos escutando e que estão aqui na feira, acho que uma das principais funções que a gente precisa implementar é essa perspectiva, sabe? O que eu quero para minha vida, o que vem depois, o que vem depois do colégio. E a gente está nessa onda de saber assim, pô, a gente tem que entender que fazer engenharia é legal, né? Construir, ter essa cultura maker. E eu vejo a FIEC e nós, todo o mercado, querendo impulsionar cada vez mais para que essas novas gerações venham com esses sonhos, né? De se tornar, de repente, pô, eu assisto aqueles filmes da Marvel, né? Da Avengers, né? E, pô, eu quero ser um Tony Stark, que é aquele engenheiro que constrói o Iron Man. Legal. Então, sim, isso tudo parte da ficção, parte da arte, que aí depois volta para estressar essa tech. Não estamos fazendo arte aqui e estamos aí impactando essas gerações futuras que estão por vir. Bom demais. Você é muito jovem e isso é legal também. O que você olha para frente, assim, diz, eu quero chegar lá, quero... A sua mente é empreendedora, dá para ver pelo próprio objeto que você trouxe aqui. O que você olha para lá e quero chegar lá, quero fazer isso pelo Ceará? Olha, assim, eu fico brincando com o empresário, é um eterno frustrado, né? No dia que ele parar de ser frustrado, ele não para de inventar, né? E querer crescer, desenvolver. O que eu enxergo dentro das dificuldades que nós temos aqui no estado e do Brasil como um todo é o acesso, né? Eu acho que a gente, como sociedade, precisa ter mais acesso a museus, acesso à tecnologia, acesso a essas novas perspectivas. E eu queria muito, dentro dessa nossa situação, dar essa visão, essa experiência às pessoas, porque é uma coisa que a gente nunca pode matar o jovem, é ele sonhar, né? E eu sempre vou ser um sempre sonhador, sempre vou ser um eterno frustrado, e acredito que nessa perspectiva a gente vai chegar longe, porque eu não faço isso por ganho capital econômico, mas faço isso por um grande prazer de estar inventando, criando e potencializando aí essa capacidade que a gente tem enorme dentro do nosso estado do Ceará. Legal demais. Thiago, obrigado pela atenção. Sei que seu tempo é corrido e tá uma entrevista atrás da outra. Que é isso. Obrigado pela atenção. Estamos sempre portas abertas aqui, tá? Pô, eu que agradeço, Thiagão, cara. Valeu, obrigado. Valeu. É isso aí, minha gente. São 4h19, 4h19. Daqui a pouco, nosso Jameson Páscoa, eu vou já chamar o intervalo comercial, tá? E reforçando para quem está nos acompanhando aqui, estamos ao vivo, direto da Feira da Indústria, no Centro de Eventos do Ceará, trazendo todas as informações daqui ao vivo para você. Você pode mandar sua mensagem lá no nosso WhatsApp, que o Jameson Páscoa vai encaminhar para mim aqui, no 981 11 3787. Daqui a pouco vamos falar de futebol, sim, porque o Fortaleza conquistou o título, mas foi ali 1-1. O pessoal fala que o jogo não foi lá essa coisa, em termos de futebol, foi pancadaria dentro do campo, briga, chute, só não teve tiro, mas teve porrada e bomba. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Jameson, vamos fazer o intervalo comercial. Ele é um pouco mais longo agora, mas a gente volta em instantes com mais informações para você.
Credibilidade, qualidade, dinamismo e alcance. Ao longo do dia, são 5 telejornais locais e quase 8 horas de informação com apuração rigorosa, responsabilidade e compromisso com a verdade. Balanço Geral Manhã, Cidade 190, Balanço Geral Ceará, Cidade Alerta e Jornal da Cidade formam um time de telejornais que reforça a TV Cidade como a emissora local que mais investe em jornalismo de qualidade. Grandes reportagens, coberturas especiais, links ao vivo e matérias exclusivas você confere aqui. TV Cidade Record. Muito mais notícias, muito mais conteúdo. GC+, o portal de notícias que reúne informação, serviço e conteúdo relevante para o dia a dia. No site, na TV, YouTube e nas redes sociais, a notícia cresce a cada dia. E você ainda acompanha as principais notícias do dia no Giro GC+, na tela da TV Cidade. GC+, a cidade acontece aqui. No Cidade 190, a informação chega direto ao ponto. Tudo sobre segurança pública em Fortaleza e no interior, com seriedade, serviço e compromisso com a verdade. Aqui, sua voz tem vez. Denúncias, fatos relevantes e a realidade como ela é. Cidade 190, de segunda a sexta, na TV Cidade Record. O Balanço Geral é o seu programa jornalístico que une informação, denúncia, prestação de serviço, reportagens exclusivas e as notícias que mexem com o dia a dia da população. E claro, aquele giro completo pelo mundo dos famosos com a Hora da Venenosa. De segunda a sexta, a partir de 1h45 da tarde e aos sábados, meio-dia. TV Cidade Record. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil, cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais. A notícia do jeito que ela acontece, sem filtro, sem atraso. Cidade Alerta Ceará, ao vivo, às 6 da tarde, na TV Cidade Record. Tudo está em constante mudança, mas a nossa missão não muda. Levar informação apurada até você. Jornalismo com credibilidade, análise precisa e a cobertura dos fatos que impactam o seu dia. Matérias exclusivas, séries especiais de reportagens e notícias em primeira mão. Compromisso com a verdade. De segunda a sexta, às 7h15, no Jornal da Cidade. TV Cidade Record. Aqui. Credibilidade, qualidade, dinamismo e alcance. Ao longo do dia, são 5 telejornais locais e quase 8 horas de informação com apuração rigorosa, responsabilidade e compromisso com a verdade. Balanço Geral Manhã, Cidade 190, Balanço Geral Ceará, Cidade Alerta e Jornal da Cidade formam um time de telejornais que reforça a TV Cidade como a emissora local que mais investe em jornalismo de qualidade. Grandes reportagens, coberturas especiais, links ao vivo e matérias exclusivas você confere aqui. TV Cidade Record. Muito mais notícias, muito mais conteúdo. GC+, o portal de notícias que reúne informação, serviço e conteúdo relevante para o dia a dia. No site, na TV, YouTube e nas redes sociais, a notícia cresce a cada dia. E você ainda acompanha as principais notícias do dia no Giro GC+, na tela da TV Cidade. GC+, a cidade acontece aqui. Desculpa.
No Cidade 190, a informação chega direto ao ponto. Tudo sobre segurança pública em Fortaleza e no interior, com seriedade, serviço e compromisso com a verdade. Aqui, sua voz tem vez. Denúncias, fatos relevantes e a realidade como ela é. Cidade 190, de segunda a sexta, na TV Cidade Record. O Balanço Geral é o seu programa jornalístico que une informação, denúncia, prestação de serviço, reportagens exclusivas e as notícias que mexem com... 26 minutos, 4h26, estamos ao vivo, ao vivão e ao vivaço. E sabe onde é que a gente está? No Centro de Eventos do Ceará, Avenida Washington Soares, por quê? O que você está fazendo aí, Thiago Lima? Você está curtindo? Também, mas estamos trabalhando porque está acontecendo aqui a Feira da Indústria do Ceará, uma realização do Sistema FIEC. Hoje e amanhã, o Centro de Eventos lotado de gente para falar de indústria, para aproximar a indústria do povo. Eu estou recebendo aqui no estúdio, com muita alegria, com muita satisfação, para bater um papo com a gente, a Karina Frota. Ela é presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do SIM, que é o Centro Internacional de Negócios. Karina, boa tarde, seja muito bem-vindo, prazer. Muito obrigada, Thiago, um prazer participar aqui desse momento com vocês. Então vamos lá, um evento desse movimenta demais, né? A FIEC já tem realizado esse evento para aproximar, para mostrar que a indústria está em todo canto, né? Acho que o objetivo achei muito louvável, Karina, do presidente Ricardo e de todos vocês, de trazer a indústria para perto, né? Isso é legal demais, né? É isso mesmo. A ideia do presidente Ricardo nada mais do que apresentar, de fato, a indústria à população de uma maneira geral. A indústria ela está presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, mesmo quando nós não temos essa percepção tão aguçada. Mas, como ele falou muito bem hoje, durante a nossa abertura, a indústria está presente no café que você toma de manhã, no pãozinho e no biscoito que chega à mesa, no carro que lhe transporta, no papel que você escreve, na máquina que você manuseia, ou seja, a indústria, de fato, é um setor presente no dia a dia de toda a nossa população. Fala um pouco do teu trabalho, Karina, no Centro Internacional de Negócios, o SIM, e por que é tão importante ter essa articulação internacional, especialmente no momento que a gente vive. Vamos já falar também do tarifaço, mas o teu trabalho e a importância de ter relações internacionais. O Centro Internacional da FIEC, ele tem um trabalho de mais de 30 anos, voltado para o apoio do empresário que pretende vender sua mercadoria para o mercado internacional ou localizar nesse mercado internacional potenciais fornecedores de insumo e de matéria-prima, com que objetivo? Aumentar a competitividade da indústria cearense, tanto através de operações de exportação, como através das operações de importação. Hoje, nós entendemos o comércio exterior, de fato, como um comércio, uma via de mão dupla. As nossas fronteiras, elas estão cada vez mais próximas, né? Com todo o movimento que aconteceu há mais de 25 anos, quando falávamos bastante em globalização, hoje é fato. Esse intercâmbio comercial acontece com o Ceará em mais de 150 países do mundo. E hoje, como é que está a situação das exportações em relação, logo após as idas e vindas, subidas e descidas das tarifas americanas? Depois que a Suprema Corte Americana derrubou o tarifaço, 50%, mas o Donald Trump ainda impôs 10%. Hoje, e incrível que ano passado a gente conseguiu aumentar as exportações. O que foi que aconteceu? Porque se for assim, vamos pedir mais tarifaço, né? Mesmo diante de todo esse cenário geopolítico, temos muitas incertezas, algumas inseguranças. As tarifas aplicadas pelo mercado norte-americano, de fato, foi um movimento ali, um momento, né, de muito trabalho liderado pela própria federação. E o curioso é que, com a articulação da própria FIEC, empresários negociaram com seus importadores, principalmente no mercado norte-americano. O que é que acontece? Diferente do Brasil, para o Brasil, a China é o principal parceiro comercial.
Para o Ceará, os Estados Unidos permanecem como principal parceiro comercial. E essa exportação para esse mercado, ela leva mais de 50% das nossas vendas internacionais. Obviamente, nós estamos falando de uma grande nação, de uma potência econômica mundial, mas, de fato, as nossas exportações são muito concentradas ainda no mercado norte-americano. Com as tarifas, o que foi que aconteceu? Foram negociados preços, foram negociados prazos, foram negociadas outras modalidades de pagamento. As nossas empresas honraram esse compromisso, o compromisso de entregar aquela mercadoria e é fato. Mesmo diante de todo esse cenário da geopolítica e de tarifas, as exportações do Ceará, elas fecharam o ano de 2025 com um incremento considerável. Ou seja, produtos siderúrgicos, calçados, cera de carnaúba, frutas, couro, pescados, foram todos setores industriais que tiveram um acréscimo expressivo nos seus valores exportados. Isso se deve a quê, Karina? Tem esses motivos que você apresentou, essas negociações, especialmente com o mercado norte-americano, e também a perspectiva para esse ano de 2026, com a redução, né, de 50 para 10 é importante já. Nós falamos muito de todo o trabalho que foi feito enquanto indústria nacional nessas questões relacionadas à própria negociação. Mas, no próprio mercado norte-americano, os importadores de produtos essencialmente brasileiros, eles também fizeram um trabalho muito grande com a própria corte, né? Com o próprio governo dos Estados Unidos. Então, nós tivemos pressão do lado de lá e pressão do lado de cá. Sem falar da importância de alguns produtos que são vendidos do Estado para aquele mercado que é um grande importador de fato. Nós fazemos esse trabalho, Tiago, todo voltado para a parte da preparação, do apoio, da formação de preço e, como eu costumo falar, quando tudo isso aconteceu ali em meados de agosto, falava-se muito, é necessário diversificar o mercado, vamos diversificar o mercado, nós precisamos de outros mercados. É fato que nós precisamos, sim, diversificar mercados. Mas, por exemplo, uma venda que você tem, um cliente que você já conquistou nesse mercado tão competitivo como o próprio Estados Unidos, nós não conseguimos, no curto prazo, direcionar essas exportações para um mercado alternativo, né? Existe uma relação de confiança entre o exportador e o importador, há uma negociação de preço, há uma adequação daquele produto, ou em termos de modelagem, ou em termos de sabor, ou em termos de espessura. Então, diversificar mercado continua sendo muito importante, mas não é algo que nós conseguimos fazer tão rápido como, por exemplo, substituir a importância que os Estados Unidos possuem para o estado do Ceará. Cada país tem suas regras, né? As regras americanas são umas, as regras chinesas são outras. Enfim, Karina, vamos pensar um pouco agora aqui no nosso Cearazinho para os próximos anos. A gente viveu nos últimos anos um bom crescimento da nossa indústria. E agora eu quero saber sobre o desenvolvimento, especialmente na área de inteligência artificial. A gente tem conseguido avançar, porque me parece, a impressão que temos, é que a inteligência artificial e a tecnologia de modo geral, chegamos num ponto que não volta mais. A gente está pronto para isso? Eu diria que nós estamos caminhando dentro desse contexto mundial, né? Tanto em questões relacionadas, por exemplo, ao Big Data, as questões relacionadas à inteligência artificial, a nossa indústria, e é isso que hoje nós podemos perceber claramente com as palestras e com os estandes da Feira da Indústria, é que é um caminho irreversível. O que nós estamos hoje vivenciando em termos de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, de Big Data, de armazenamento em nuvem, nossa indústria precisa se preparar de forma mais efetiva, de forma mais consistente, porque todos esses mecanismos voltados para essa transformação industrial não está restrito ao Estado, né? É algo que vai acontecer no Estado, no Brasil e no mundo. Você falou, Karina, de um negócio chamado
relacionamento, né? A confiança dos exportadores com os compradores, no caso dos Estados Unidos, é por isso que você faz parte do Conselho Internacional de Negócios, Relações Internacionais. Esse quesito, você acha que o Brasil tá bem em relação a ter boas relações de confiança, que os compradores internacionais olhem para os nossos exportadores e digam, a gente pode confiar, eles vão entregar. Como é que está a nossa situação? No caso, por exemplo, do próprio Estados Unidos, a nossa relação é histórica, né? Ela é uma relação tradicional, ela independe dessa parte das políticas, né, nacionais, é uma relação muito forte, né? O Brasil ele é um parceiro muito bom de negócio. Agora nós estamos diante das próprias negociações já por ocasião do próprio acordo Mercosul-União Europeia. E a ideia é de nós identificarmos dentro dos setores industriais aqui do Estado aqueles produtos e aqueles segmentos que podem ter uma competitividade maior com a efetivação do próprio acordo Mercosul-União Europeia. Para você ter uma ideia da importância da internacionalização aqui para o estado do Ceará, 80% das vendas internacionais dos produtos cearenses são de produtos da indústria de transformação. Olha aí. Karina Frota, presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN, o Centro Internacional de Negócios, conversando conosco aqui. Mais uma guerra, né? E aí a gente fica preocupado com o petróleo, com o preço do combustível, com as vidas, acho que acima de tudo. Mas esse movimento internacional no Oriente Médio pode prejudicar o nosso negócio cearense, as nossas exportações? Eu tenho uma fala que qualquer movimento geopolítico, dependendo da quantidade de tempo que ele durar, ele pode interferir sim. Obviamente, hoje o que nós estamos assistindo está muito voltado aí para as questões relacionadas ao próprio Irã, mas se o movimento, se o conflito, se a guerra, ela persiste por mais algum tempo, nós temos condições de ter essa percepção da gravidade do conflito no médio prazo. Karina, obrigado demais por tirar um tempo e vir bater papo com a gente aqui mais uma vez. É um prazer sempre conversar contigo. Todo sucesso, tem muito trabalho para você, eu sei por aí. Obrigado demais pela atenção, viu? Muito obrigada. Estamos juntos, contem com a gente. Valeu, são 4h37, 4h37. É um intervalo comercial rápido. Na volta, as informações do futebol. Tem campeão cearense, teve briga, a gente vai esclarecer tudo. Foi pênalti, não foi? Tudo isso depois do intervalo, voltamos em instantes. Credibilidade, qualidade, dinamismo e alcance. Ao longo do dia, são 5 telejornais locais e quase 8 horas de informação com apuração rigorosa, responsabilidade e compromisso com a verdade. Balanço Geral Manhã, Cidade 190, Balanço Geral Ceará, Cidade Alerta e Jornal da Cidade formam um time de telejornais que reforça a TV Cidade como a emissora local que mais investe em jornalismo de qualidade. Grandes reportagens, coberturas especiais, links ao vivo e matérias exclusivas você confere aqui. TV Cidade Record. Muito mais notícias, muito mais conteúdo. GC+, o portal de notícias que reúne informação, serviço e conteúdo relevante para o dia a dia. No site, na TV, YouTube e nas redes sociais, a notícia cresce a cada dia. E você ainda acompanha as principais notícias do dia no Giro GC+, na tela da TV Cidade. GC+, a cidade acontece aqui. No Cidade 190, a informação chega direto ao ponto. Tudo sobre segurança pública em Fortaleza e no interior, com seriedade, serviço e compromisso com a verdade. Aqui, sua voz tem vez. Denúncias, fatos relevantes e a realidade como ela é. Cidade 190, de segunda a sexta, na TV Cidade Record.
O Balanço Geral é o seu programa jornalístico que une informação, denúncia, prestação de serviço, reportagens exclusivas e as notícias que mexem com o dia a dia da população. E claro, aquele giro completo pelo mundo dos famosos com a Hora da Venenosa. De segunda a sexta, a partir... Segunda-feira, segundou, minha gente. Que dia é hoje? 9 de março de 2026, estamos ao vivo. Você está se perguntando por que esse áudio com tanta gente falando? É que eu estou aqui no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington de Soares, porque aqui está acontecendo a Feira da Indústria. Nós estamos aqui ao vivo para mostrar, para trazer para vocês as notícias boas da nossa indústria. Mas tem também futebol, Jameson Páscoa. Agora é hora do futebol! 4 horas e 40 minutos. E os nossos ouvintes, hein? Os nossos ouvintes, eles não perdoam e não perdoam aqui o Caio César, viu? Primeiro é a Raquel, que disse aqui, ó, Tiago, boa tarde, hoje é só alegria, o meu leão ganhou, a taça é nossa. E tem Caio César, olha aqui, tem um recado pra ti, Caio. Vamos ouvir aqui o que é que o ouvinte trouxe. Fala, garoto. Pera, calma, do começo aqui. César, monetiza a história do café, vou até te dar a propaganda aqui, ó. Café Caiete. Plantado, colhido e torrado à beira das águas de Porangabuçu, traz um aroma característico do local. Aromas de canal, com notas entre 5 e 4. Transforme esse café num café extra fraco. Beba Café Caiete. Quem bebe, perde. Rapaz, olha, o Caio César, eu só botei no ar aqui, porque você sabe que os nossos ouvintes não perdoam você, tá? Mas é isso aí, um ano um ganha, outro ano outro ganha, e quem ganha faz a festa, e nós já vamos conversar com ele, o nosso Rivaldo Gadelha, porque vai explicar o que é que aconteceu nesse domingo. O jogo não foi lá essa coisa toda em termos de futebol, mas em termos de briga. Rivaldo, não teve, graças a Deus, não teve tiro, mas teve porrada e bomba nesse clássico, hein, Rivaldo? Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Oi, Thiago, boa tarde a você, boa tarde aos amigos e amigas da PAN. Realmente, viu, Thiago, comparado com outros campeonatos, assim, para não falar o mineiro, o nosso clássico foi uma festa muito bonita, tanto na arquibancada como em campo. Uma partida eletrizante entre Ceará e Fortaleza. E agora sabemos quem é o campeão cearense. O Fortaleza conquista seu 47º título, igualando o número de conquistas com o Ceará. Agora, Rivaldo, vamos lá então, né? Nessa questão aí do jogo. O futebol apresentado. A gente vinha falando há alguns dias, nos últimos 2 clássicos, que o jogo não foi lá, essa coisa. Jogo chato, né? O último, do primeiro da final, até que teve alguma movimentação. Mas o futebol apresentado ontem, na sua avaliação, foi o melhor futebol em campo em relação aos outros jogos? Estava à altura desse clássico rei? Tiago, inclusive eu vou fazer aqui um pedido público à Federação Cearense de Futebol para mudar temporariamente o nome de Clássico Rei para Empata Rei, porque os 3 confrontos entre Ceará e Fortaleza neste ano, tudo teve empate, mas diferente agora dos dois primeiros confrontos na fase classificatória e na final. Realmente, a partida ontem entre Ceará e Fortaleza foi mais emocionante. Os 15 minutos, se juntar os 15 minutos do primeiro tempo, em comparação com os últimos confrontos deste ano, foi bem melhor, bem mais movimentado, Thiago. Mas então, Rivaldo, e em relação ao público, a gente estava falando que nos outros jogos não foram assim com bom público, ontem foi um pouco melhor, né? Porque era um jogo decisivo mesmo e o povo queria ir, não tinha jeito? Isso mesmo, Thiago. Parece que, como de costume, o pessoal gosta de deixar para a última hora e não foi diferente com o Clássico Rei. Tivemos aí um público de cerca de 49 mil torcedores, uma renda líquida na casa dos 657 mil reais. Vale ressaltar que esse valor foi dividido entre as 2 equipes, independente do resultado. Então, o público chegou junto, o mando de campo era do time alvinegro. Então a torcida do Ceará esteve mais presente frente à torcida do Fortaleza, mas foi um público muito emocionante, realmente fizeram uma festa belíssima, tanto a equipe do Ceará como do Fortaleza, com mosaicos provocativos, sobrou até pro Vina, fizeram um mosaico pro Vina, com aquela imagem de pipoqueiro e tudo. Parece que a torcida do Fortaleza já também estava preparada e também adivinhando, né, a qualquer coisa em relação a essa partida tão emocionante. Ô Rivaldo, como é que chegam então agora
após esse resultado, né? O Ceará vai se organizar e vai tentar seguir a vida, o Fortaleza não vai ter muito tempo para festejar, porque tem competições por aí. Como é que chegam, na sua avaliação, várias perguntas juntas aqui, hein? Como é que chegam o Ceará e Fortaleza para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro da Série B, e se esses elencos do Fortaleza e do Ceará são suficientes para conseguir o acesso? Excelentes questionamentos. Thiago, vamos começar aqui pelo time do Ceará. O time do Ceará, ele acredito que, como já foi até explanado em outros comentários, o Ceará tem uma base competitiva para continuar as competições, que visto tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste e Série B. Mas o que foi visto para a equipe do Ceará é que a necessidade tanto do Ceará como Fortaleza de contratações pontuais. O time do Ceará precisa de contratações que realmente o torcedor ficou bastante triste com o rendimento do time, porque pegando como exemplo o primeiro tempo ontem, o time do Ceará foi um time bem incisivo, conseguiu colocar realmente o Fortaleza nas cordas. O Fortaleza ficou acuado, não conseguia criar nada, mas depois do segundo tempo deu o Fortaleza com as mudanças, né, conseguiu, com a entrada de Vitinho, Luca Priol, conseguiu dar uma dinâmica diferente. Então eu acredito que sim, o time do Ceará precisa de contratações, assim como o time do Fortaleza também precisa de contratações pontuais, porque esperamos que essa conquista do título cearense do Fortaleza não iluda a torcida, como o próprio torcedor já está consciente, porque apesar de o Ceará ser uma equipe qualificada, assim como o Fortaleza também é uma equipe qualificada, as duas equipes carecem de contratações. Então, assim, não pode haver aquela falsa ideia de, por exemplo, o Fortaleza conquistou o título estadual, então está pronto para a Série B, está pronto para a Copa do Nordeste. Não, o Ceará precisa de contratações, o Fortaleza também, porque realmente vão enfrentar adversários mais qualificados nas próximas competições. Perfeitamente, estamos conversando aqui com o nosso Rivaldo Gadelha, nosso comentarista de futebol. Rivaldo, agora o Cristiano Ronaldo está aí com a possibilidade de ficar sem mercado, né? O meu Corinthians não quis, certo? O dinheiro tá curto, né, Rivaldo? Como é que esses times vão se organizar com o dinheiro curto, né? Porque Série B não tem tanto dinheiro quanto Série A, né? O departamento de futebol tem que ficar atento aí pela dica do Thiago, realmente a contratação de peso no mercado. Realmente a oportunidade, Thiago, e amigos e amigas da PAN, de fazer um bom caixa. Para vocês terem uma noção, o Fortaleza conseguiu o Campeonato Cearense, conquistou com um campeonato 350 mil como campeão e o Ceará 150. A renda de ontem, com um ganho do Fortaleza, o Fortaleza faturou ontem cerca de, juntando a renda com a premiação, R$1 milhão. Isso é pouco para frente às contratações, né? Porque o mercado hoje está muito bem aquecido, então as equipes da Série A conseguem trazer jogadores mais qualificados, então fica um mercado bem competitivo de frente com a equipe da Série B. Então, o que acontece? Tanto o Ceará como o Fortaleza tem que aproveitar essa oportunidade de ouro. Fortaleza entra quarta-feira contra o Manauara, na Arena Amazônia, para faturar, porque a Copa do Brasil, querendo ou não, é a grande competição no sentido de caixa, porque sabemos que a Copa do Brasil, quando os times da Série A e os times também que não conseguir passagem na Libertadores, eles vêm para a Copa do Brasil, fica mais pesado para os nossos times cearenses, mas eles têm que aproveitar essa oportunidade. É inaceitável imaginar que o time do Fortaleza, apesar de jogar fora de casa, vai ser desclassificado contra o Manauara. Inclusive o Manauara, que é o próximo adversário do Fortaleza, foi desclassificado, foi eliminado pelo Nacional na semifinal do Campeonato Amazonas. Então, assim, o Fortaleza é franco favorito para vencer, mas respeitando o adversário, assim como o Ceará vai pegar um jogo duríssimo na quinta-feira diante do Maranhão, no Castelão de São Luís. Então, assim, são jogos chaves, como você mesmo mencionou, que não os times nem pensar em perder esse caixa, porque vale milhões, como nós batemos aqui várias vezes. A passagem de fase vale milhões, então é uma oportunidade de ouro para as equipes fazerem um caixa bem interessante, tanto Ceará como Fortaleza. A gente tem falado, né, Rivaldo, que assim, o Ceará ou o Fortaleza, eles vão ser campeões da Copa do Brasil? Podem, mas é um caminho muito longo, porque tem os grandões aí na frente que estão mais interessados, assim, estão com mais sangue no olho, Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Flamengo, não sei quem. Claro, não tô aqui excluindo essa possibilidade, mas a Copa do Brasil tá mais para você ganhar dinheiro, especialmente contra esses times
que a gente considera menores e fazer caixa. Agora, Rivaldo, quem é que tem a missão mais difícil nessa Copa do Brasil? Fortaleza ou Ceará, na sua avaliação? O time do Maranhão ou o time do Amazonas? O time do Maranhão é um time bem enjoado. O próprio, pegando como referência o próprio Ferroviário, já fez diversos embates com o time do Maranhão durante tanto a Série D como a Série C, e o que a pessoa vê é que o time do Maranhão é um time muito bem organizado, principalmente jogando em casa. Então, apesar de como o Ceará entrar nessa partida como favorito, e ainda tem essa questão do Ceará ter perdido o campeonato cearense, então o Ceará tem que entrar ligado. Então, porque o time do Maranhão é um time realmente que conseguiu com essa oportunidade de passar de fase, então é um time muito perigoso. Já o Fortaleza, eu acredito também, tem que entrar ligado, porque o Fortaleza é treinado pelo Manauara, é treinado por um velho conhecido do futebol cearense, o Paulinho Kobayashi, que foi técnico do Ferroviário. Então acredito que é uma equipe muito bem treinada. O Paulinho gosta de explorar bem os contra-ataques. Então eu acredito que quem vai ter vida mais complicada vai ser a equipe do Alvinegro. Muito bem, estamos aqui às 4h51 com o nosso Rivaldo Gadelha. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo, direto do Centro de Eventos do Ceará, que está rolando aqui a Feira da Indústria, e nós trouxemos a Jovem Pan News para cá, para trazer as informações, mas hoje, esse dia especial pós-final do Campeonato Cearense, claro que a gente tinha que conversar com o Rivaldo sobre isso. Rivaldo, para a Copa do Brasil, para esse próximo jogo, o título cearense 2026 eleva mais a moral do Fortaleza do que baixa mais a autoestima do Ceará sendo vice? Quem é mais importante para o Fortaleza, o título em termos de moral de chegar para a Copa do Brasil, ou é mais difícil para o Ceará a perda, vai chegar mais cabisbaixo? Thiago, vamos falar em título também, um ponto para ser destacado é o primeiro título estadual do técnico Thiago Carpini, que até então só tinha a Supercopa do Brasil, né, com o São Paulo, quando ganhou do Palmeiras nos pênaltis também. Então acredito que o Fortaleza chega com aquela moral, porque o Fortaleza, Thiago, a gente tem que destacar que essa conquista do título para o time do Fortaleza foi uma conquista que existe uma palavra-chave, a reconstrução. O Fortaleza, ao longo da competição, perdeu jogadores importantes, que aqui nós citamos, o Barreiro, o principal artilheiro, o Moisés, que foi para o Santos. Então, o Fortaleza, apesar desse percalço tão complicado, o técnico, o Thiago Carpini, soube aproveitar as peças do elenco. E essa informação foi até destacada pelo próprio treinador durante a coletiva após o Clássico, que soube valorizar as peças que restaram e acredita muito na equipe. Já o time do Ceará, o técnico do Mozart, destacou também na coletiva de imprensa que ele confia, apesar do reverso da não conquista do título cearense, ele confia bastante no time, tanto para a Série B, que é o principal foco, e também para as outras competições. Mas eu acredito que o Fortaleza chega mais inteiro nesse duelo frente ao Manauara. Vai ser, eu acredito que comparado com o Maranhão, vai ser uma equipe mais fácil, mas também que, como nós sempre destacamos aqui durante os comentários, uma equipe que a gente tem que estar muito atento. Tanto a equipe do Manauara como a equipe do Maranhão são equipes perigosas e valem muito nessa Copa do Brasil, Thiago, para os nossos times. Vale o Pix, né? O Pix aí da Copa do Brasil é bom. Rivaldo, a gente falou na semana passada sobre se um ou outro ganha por 5-1, 4-2, né? Se dá uma goleada, ia ficar ruim a situação do outro treinador. Você até falou que não era bom negócio, mesmo se perdesse de 10-0, demitir o treinador, porque tem uma Copa do Brasil aí. E aí você troca de treinador, tal, não sei o quê. Bom, você acha que o Carpini consolida o seu trabalho com o título? E para o Moser ainda precisa mais um título agora? Quando é que vai ter, né? A possibilidade é real ano que vem. Tem a Copa do Nordeste, né? Mas enfim, o título consolida um e dá mais dificuldade moral para o outro? Thiago, eu acredito que o título realmente credenciou principalmente essas dificuldades passadas pelo Carpini, com saída de jogadores, com mudança na própria gestão, na diretoria do Fortaleza. Esse título realmente credencia o trabalho do Carpini, porque diferente do técnico do Ceará, que conseguiu, que o elenco do Ceará conseguiu manter uma base, o time do Fortaleza
perdeu diversos jogadores importantes ao longo da competição. Então, eu acredito que realmente esse título credencia o trabalho do Thiago Carpini, e já o trabalho do Mozart, que, a meu ver, mexeu de forma bem equivocada no segundo tempo. Isso que pode é um dos fatores que fez o rendimento do Ceará perder bastante, perdeu muito rendimento no segundo tempo, ontem no jogo. O técnico do Ceará, não aqui torcendo que aconteça algo pior, mas eu acredito que um resultado que não seja uma vitória diante do Maranhão, Thiago, pode balançar bastante o comando técnico do Mozart, porque a torcida alvinegra nas próprias redes sociais e nas ruas está bastante chateada, né, com esse não título, essa derrota frente ao seu rival. Agora vamos, Rival, dar uma passadinha rápida pelos principais campeonatos. Palmeiras e São Paulo, Flamengo no Rio de Janeiro, era isso mesmo. Acho que em São Paulo estava mais provável do que no Rio, né? Mas você acha que foram títulos justos, se é que existe justiça no futebol? Sim, eu acredito que realmente deu a lógica, eu acredito que realmente foram equipes que fizeram campeonatos interessantes e já estava se desenhando para esses resultados, não teve nenhum resultado assim surpresa, nenhuma zebra, como costumamos falar no futebol. Só o ponto negativo que infelizmente foi a questão entre o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que foi lamentável, né? Cerca de 23 expulsões após o jogo, uma verdadeira pancadaria. Eu achava que eu estava assistindo era o UFC, não era mais nem futebol. Pois é. Tá bom, Rivaldo, então é isso, 4h57, obrigado demais pela tua participação, depois a gente marca para você vir aqui falar da Copa do Brasil. Obrigado, meu querido. Você tinha dito semana passada que o Fortaleza ia ser campeão, era isso? Eu fiquei em cima do muro e disse que realmente o Fortaleza chegava melhor, né? Acertei o resultado da primeira partida, mas eu ainda disse que o Fortaleza chegaria nesse segundo jogo melhor, mas foi o prognóstico mesmo. Acredito que o time do Fortaleza, acho que a grande final realmente foi uma surpresa, realmente, uma surpresa desse resultado, inclusive até o próprio goleiro Breno, né? Que aqui eu quero destacar também que foi uma peça que eu critiquei bastante no primeiro jogo, aquela saída que até brinquei, era goleiro, era zagueiro, ficou na indecisão, mas o Breno se consagrou, né? Ontem defendeu uma penalidade. Então, parabéns para o Breno que deu essa volta por cima. Agora muito aclamado pela torcida tricolor. E, infelizmente, também fazer um ponto aqui em relação ao Vina, né? O Vina, que é um jogador muito interessante para a equipe do Ceará, mas ontem se furtou. Muito se fala se foi opção do técnico ou o jogador não estava 100%, e não foi para as cobranças de pênalti. Vi que nas redes sociais isso deixou o torcedor alvinegro bastante chateado, essa omissão, ou não, né? Escolha técnica do Mozart para o Vina cobrar as cobranças de penalidade. Perfeito, Rivaldo. Obrigado, meu querido. Até a próxima, hein? Grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Até mais. Valeu. São 4h58. Minha gente, assim nós vamos encerrando esse Pan News em Revista de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos. Amanhã às 4 a gente volta de novo, direto aqui do Centro de Eventos, onde está rolando a Feira da Indústria. Muito obrigado, nossa equipe técnica, com a nossa Mariane, @_2 Nepomuceno. O nosso Caio HTTP César, e o nosso Lucas @Emanuel, e o nosso Valdivino, e muita gente que trabalha aqui, e o Jameson Páscoa lá no estúdio da Jovem Pan News. Continua com a gente, porque vem aí o 3 em 1, direto de São Paulo, debate político com 3 em 1. Obrigado, minha gente, até amanhã, tchau, tchau. Show, gente, obrigado, viu?